Amém, queridos. Eu venho agora trazer a ministração desse domingo aqui e quero começar esse domingo nosso estudo sobre o livro do profeta Daniel. Amém. Então eu peço que você abra seu coração e a minha oração é para que o Senhor traga discernimento e compartilhe uma visão espiritual acerca das verdades e da revelação que contém nesse livro para os nossos dias hoje. Amém. Então nós vamos começar o nosso estudo falando sobre a tentação maligna de Satanás através de Nabucodonosor. O tempo em que Daniel viveu, esse tempo aqui é o tempo do cativeiro, em que o povo de Israel foi levado derrotado cativo para a Babilônia. Na visão do rei, ele tinha a visão da vitória, que todos que ele estava levando para o cativeiro eram derrotados para o serviço dele. Mas na visão de Satanás, nem todos estavam derrotados. Por isso Satanás usa a vida de Nabucodonosor de uma forma astúcia, de uma forma sagaz, para alcançar a vida desses 4 jovens que estavam se mantendo ali fiel. Eles estavam ali por causa do pecado corporativo do seu povo, mas não por causa dos seus próprios pecados, que eles estavam ali no cativeiro da Babilônia. Embora Nabucodonosor achasse que todos ali estavam derrotados, prontos para lhe servir o seu reino, Satanás bem sabia que não era bem assim. Ele sabia que nem todos ali estavam em desobediência e em pecado diante do seu Deus. Mas ele arma uma astúcia, irmão. Aqui no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6, nós vemos a astúcia cilada do diabo através do rei Nabucodonosor. Aqui no versículo 3 a seguir diz assim: E disse o rei a Espinazes, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, e doutores em ciências e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. No versículo 6 diz: Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A primeira tentação satânica foi seduzir os seus amigos a se contaminarem, a participar da comida impura, a comida consagrada a seus ídolos. O diabo estava em busca de contaminar esses 4 jovens que estavam ali no meio do povo, mas não estavam no cativeiro por causa do seu pecado de desobediência, e sim estavam ali por causa do pecado corporativo do seu povo, que foram derrotados pelo rei Nabucodonosor e estavam ali no cativeiro para servi-lo. Mas o diabo sabia que esses 4 jovens não iriam lhe servir. Esses 4 jovens era a parte que pertencia a Deus. Ele estava em busca de contaminar aqueles que eram separados por Deus no meio do povo. Isso tem acontecido, querido, até nos dias de hoje. Você está entendendo? O diabo tem em busca não daqueles que estão caídos na sua fé, daqueles que têm se contaminado com esse mundo, mas daqueles que mantêm-se em pé na presença de Deus, meio ao caos, meio ao que está acontecendo, mas eles têm emitido seu coração em fidelidade ao Senhor. Mas o diabo fica em busca dessas pessoas, ele tem as estratégias deles para agir. E ele vem estrategicamente, através do rei Nabucodonosor, para contaminar a vida desses 4 jovens. E ele usa dessa estratégia, usando a vida do rei Nabucodonosor, para que chamasse jovens com essas características para servi-lo dentro do palácio. E assim o inimigo descobre esses 4 jovens. E assim eles são trazidos para dentro do palácio com essa proposta
né, antes de servir o rei, ou seja, se contaminarem com a comida consagrada do rei a seus ídolos. Essa foi a primeira tentação, foi seduzir Daniel e seus amigos a se contaminarem. Irmão, nos nossos dias não é diferente também. O diabo tem tentado simplesmente contaminar os fiéis do Senhor através da comida deste mundo, através dos prazeres mundanos que este mundo oferece, porque ele quer simplesmente que Deus não tenha servos, filhos fiéis a Ele, para Deus não se expressar, para que não seja um com o Senhor, para Deus não dar continuidade à obra dele nessa terra. Então o diabo tem esse plano estratégico. Deus tinha muito para realizar nesse tempo, através da vida de Daniel e de seus 3 amigos, mas o inimigo queria interromper a ação de Deus naqueles dias. E vem com essa astúcia, com essa cilada, com essa tentação maligna contra a vida de Daniel e seus 3 amigos. A tentação maligna de Nabucodonosor era primeiramente seduzi-lo, como eu falei, né? Seus 3 amigos a se contaminarem, a participar da comida impura oferecida aos seus ídolos. Nabucodonosor proporcionou a Daniel, irmãos, e seus 3 amigos a melhor comida para comerem. Não foi com qualquer coisa do palácio, foi a melhor comida do palácio, foi o melhor vinho do palácio. Foi o que Nabucodonosor proporcionou para Daniel e seus 3 amigos. Mas para Daniel, esta comida era de fato algo que ia ligar eles a Satanás e até mesmo tornar um com Satanás. Então, essa comida tinha uma ação por trás, mas que Daniel e seus 3 amigos já havia discernido que não era somente uma comida, era algo consagrado aos ídolos, algo consagrado aos ídolos do rei. E Daniel sabia que comer aquilo que era consagrado aos ídolos dos reis simplesmente tornariam eles impuros e tornariam eles simplesmente um com o Deus deles. E era isso que Daniel e seus 3 amigos não podiam compactuar, não podia simplesmente aceitar. Essa tem que ser a nossa postura como servos do Senhor nessa geração. Tem que ser a nossa decisão também, não nos contaminarmos, não nos cedermos às tentações que o diabo vem através deste mundo. Se mantermos firmes, fiéis ao Senhor, para aquilo que o Senhor tem para realizar em nossas vidas e também, amado, através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Quando Daniel e seus amigos se recusaram a comer a comida impura de Nabucodonosor e escolherem, em vez disso, comer legumes, eles, na verdade, irmãos, estavam rejeitando as ações satânicas em suas próprias vidas e trazendo a ação de Deus para dentro do palácio através das suas vidas. Era isso que estava acontecendo ao rejeitar, quando rejeitamos algo que vem da parte do inimigo, camuflado como algo bom, né, como algo prazeroso. E nós sabemos que, entendeu? Aquilo tem parte com o diabo, tem parte com o demônio, e nós rejeitamos aquilo, ainda que a nossa carne deseje, mas nós simplesmente não vamos ceder aos desejos da carne, porque nós não somos homens carnais, mas somos seres espirituais, recriados de novo para a glória de Deus. Somos filhos de Deus, e quando nós rejeitamos, irmão, nós não estamos rejeitando aquilo que está diante dos nossos olhos, estamos rejeitando o que está por trás daquilo ali, que são as ações malignas de Satanás que estão chegando através dessas tentações, né, que aos olhos humanos parece prazerosa, está entendendo? E ao mesmo tempo, ao rejeitar ações malignas que está por trás das comidas, dos pratos de lentilha deste mundo, nós estamos trazendo a ação de Deus de volta à nossa vida e de volta para esta terra, no nome de Jesus. Ao rejeitar, eles estavam rejeitando as ações de Satanás na vida deles e trazendo as ações de Deus
para dentro do palácio de Nabucodonosor. A comida escolhida era maculada, impura, pois tinha sido oferecida aos deuses de Nabucodonosor. Se Daniel e seus amigos comessem aquela comida, teriam sido desonrados, tomado pelos ídolos de Nabucodonosor. E assim eles se tornariam um com Satanás. A partir daquele momento, eles começaram a entrar debaixo da regência maligna e tornavam um com Satanás. E o diabo poderia simplesmente parar todo e qualquer agir que viesse da parte do Senhor, porque o Senhor não tinha mais representante na terra. O Senhor não tinha mais quem o representasse. O Senhor não tinha mais alguém que se tornasse um com ele. A ação do rei Nabucodonosor era ter pessoas para lhe servir no palácio. A ação por trás da ação do rei Nabucodonosor era o diabo querendo impedir a ação de Deus na terra. E ele sabe que Deus age onde tem homens e mulheres fiéis a ele. Ele sabe disso. E ali havia uma guerra espiritual. Havia uma guerra para o inimigo querendo impedir o agir de Deus. E Deus queria manter esses 4 jovens na presença dele para poder trazer o agir dele e continuar agindo na terra em favor do seu povo, em nome do Senhor Jesus. Se tivesse feito isso, se esses 3 jovens tivessem comido essa comida, não haveria mais ações de Deus na terra. Deus pararia de agir naquele momento. Então Satanás, irmão, poderia se gabar-se diante de Deus, dizendo: seu povo foi derrotado. Você não tem ninguém na terra para representá-lo e tornar um com você. Então Satanás poderia usar essas palavras contra o nosso Deus. Ele poderia se gabar diante do Senhor, dizer que o povo de Deus estava derrotado agora, e dizer que Deus não tinha ninguém para representá-lo ele, e que Deus não tinha ninguém que se tornaria um com ele. Satanás queria cantar o cântico da vitória. E se Daniel e seus 3 amigos tivessem comido a comida oferecida aos ídolos de Nabucodonosor, isso teria acontecido. Essa vontade maligna teria se cumprido. Comer a melhor comida de Nabucodonosor era se tornar um com Satanás e ter Satanás como a provisão deles. Era isso que o diabo queria. Era essa a intenção dele, através daquela comida, que com certeza, irmão, diante dos olhos daqueles jovens, era algo prazeroso. Não era qualquer comida, mas se eles comessem aquela comida consagrada, eles estavam, a partir daquele momento, simplesmente tomando Satanás como sua provisão e se tornando um com Satanás. Muito, queridos, me preocupa essa geração, se estamos realmente nos alimentando de Deus ou nos alimentando nessa geração da comida do Nabucodonosor de hoje. Porque a estratégia é a mesma. O diabo tem tentado, tem seduzido muitos servos, servas fiéis do Senhor para sentar à mesa com Ele, para se alimentar dEle e para Ele tornar o seu próprio alimento e tornar um com Ele. E muito, muito mesmo me preocupa o fato de essa geração possa estar comendo a melhor comida preparada pelo Nabucodonosor de hoje. Precisamos nos despertar. Precisamos pedir para que todo dia o Senhor abra nossos olhos espirituais e nos dê discernimento. Se nós formos descuidados quanto ao comer, ao comprar, onde ir e aquilo que fazemos, podemos estar tomando algo relacionado a ídolos, algo demoníacos para nossas vidas, nos contaminando. Querido, nós somos o que comemos. Se comermos as comidas oferecidas pelo diabo, nós vamos tornar um com eles. Se comermos as comidas divinas, isto é, se nós comermos de Deus,
termos Jesus como nosso alimento diário, seremos um com Deus. E Deus nos chama à mesa, nos chama à intimidade, nos chama à comunhão. Esse é o tempo de nós sentarmos à mesa do Senhor e buscarmos com Ele intimidade, comunhão com Ele, nos alimentarmos cada dia mais do Senhor e nos enchermos da verdade dEle em nosso coração. Para poder discernir a comida de Satanás nesse mundo, você precisa conhecer o alimento de Deus para a sua vida. É se alimentando do Senhor que você vai discernir o alimento que está lá fora, os alimentos do diabo para derrotar a sua vida e impedir a ação de Deus na sua vida e nessa terra. Esse discernimento que esses 4 jovens teve é porque eles vinham nutrindo uma vida na presença do Senhor. Embora a sua geração estava se corrompendo, a sua geração estava se afastando de Deus, mas esses 4 jovens, eles nutriam intimidade e comunhão com o Senhor. Por isso eles chegam no palácio, irmãos, com discernimentos acerca da ação do inimigo. Irmão, não importa, você pode olhar para muitos crentes em sua volta, né, e aí achar que eles estão agindo de maneira irresponsavelmente com a sua vida de fé, com a sua vida de santidade. Isso não tem que levantar uma crítica dentro de você. Isso tem que trazer em você um peso maior, que você precisa santificar mais. Porque você precisa santificar por você e por ele também, para que Deus possa ter a ação de Deus na sua vida, para poder alcançar a vida dele. Então é isso que nós precisamos entender esses dias. Então Israel está derrotado ali. Eles chegam ali no cativeiro da Babilônia derrotados. Mas eles não era vontade de Deus, nem que eles fossem derrotados e nem que eles permanecessem numa vida de derrota. E a única maneira de Deus mudar aquela história é se Deus tivesse como agir na terra. E para Deus agir, irmão, Deus precisa de homens e mulheres fiéis a Ele. Homens e mulheres que não negociam sua vida, sua santidade, sua fé com este mundo. Homens e mulheres que sabem se reservar, que sabem se separar diante do pecado deste mundo, porque nós sabemos que santidade é separação. Então esses jovens estavam no meio do povo, mas não compactuavam com o pecado do seu povo. Eram 4 jovens separados para Deus. E o inimigo estava em busca de quebrar essa consagração. O inimigo ele vem buscando querer quebrar a sua consagração. Ele sabe que você é alguém de Deus nessa terra. Ele sabe que você se importa com as coisas de Deus. Ele sabe que você é um com o Senhor. Ele sabe que Deus pode lhe usar. Ele sabe que Deus tem ação nessa terra. Então ele vai fazer de tudo para lhe derrubar. Ele vai usar todos os meios que estiver ao alcance dele para lhe tentar, para lhe derrubar, para simplesmente lhe contaminar com os prazeres e a comida dele neste mundo. Porque você traz uma ameaça contra o reino dele, que é a presença de Deus na sua vida. Um homem, uma mulher com a presença de Deus é tudo. Uma igreja cheia da presença de Deus é tudo, irmão. A presença de Deus é tudo. A falta dela, irmão, nós não temos nada. A nossa maior riqueza nessa vida não é aquilo que o dinheiro pode comprar. A maior riqueza dessa vida é a presença do Senhor. É termos o Senhor presente em nossas vidas. Eu olho para a vida desses 4 jovens saindo, sendo arrancado da sua terra, sendo arrancado da promessa de Deus na vida deles. Mas o diabo não conseguiu arrancar Deus do coração deles. O diabo até tirou eles do que Deus tinha para eles, mas não tirou o que Deus era para eles. Eles entram na terra do inimigo, mas eles entram simplesmente cheios da presença de Deus. Então não era o inimigo que o ameaçava eles eram ameaça para o inimigo na terra do próprio inimigo. Quando nós temos a presença de Deus, o inimigo não pode nos ameaçar, até no território dele, nós somos ameaça para ele, porque a presença de Deus é tudo. A presença de Deus é tudo. A presença de Deus é tudo. Aleluia. Aleluia. A minha oração é que o Senhor te unja.
A minha oração é que o Senhor venha saturar a sua vida com a presença dele nesses dias. Que as pessoas, ao olhar para você, encontrem a presença de Deus na sua vida. Ao abrir da sua boca, seja Deus falando nessa geração. Uma geração que abre a boca 24 horas, liberando a palavra de morte, profetizando desgraça e ruína, amedrontando a sociedade. Porque o diabo tem seus meios de comunicação. Ele está fazendo bom uso dos meios de comunicação dele para liberar a palavra de morte e pavor sobre a humanidade. Mas Deus também tem seus profetas, suas profetisas. Deus também tem os seus porta-vozes que vão abrir a boca como espada afiada nessa geração, cortando todos os laços malignos e satânicos. No nome de Jesus, eu creio que Deus está levantando uma geração como a geração de Daniel, uma geração que não teme, uma geração que decide simplesmente se manter puro, se manter fiel ao Senhor. Essa geração, irmão, é a nossa geração que Deus está levantando. Há um chamado de Deus nesses dias. Do meio de um povo, Deus está chamando um povo. Que nós vamos ouvir o chamado do Senhor e seguir nessa direção, em nome do Senhor Jesus. Em nome de segunda tentação de Satanás a Daniel e seus amigos foi mudar também os seus nomes, que pertenciam simplesmente a Deus. E eles vêm mudar para simplesmente esses nomes pertencer aos ídolos deles. Porque quando Daniel e seus amigos entram, eles entram simplesmente com os nomes que o Senhor havia dado a eles. Nomes que pertenciam ao Senhor. E a gente sabe que o nome na Bíblia fala muito. O nome representa o caráter. Então eles sabiam que esses 4 jovens, eles entram ali com caráter, com nomes que representava o Senhor na vida deles. E estrategicamente, eles tentam para mudar o nome desses 4 jovens. Olha o que diz o versículo 7. E o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, de Misael de Mesaque, e a Azarias de Abidnego. Vamos ver o significado desses nomes. O nome de Daniel significa Deus é juiz, ou Deus é meu juiz. Imagina, irmão, o diabo ouvindo isso lá dentro. Quando Ananias começasse a chamar Daniel, no mundo do Espírito entrava a palavra, Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Uau! O diabo não podia deixar que a coisa processasse dessa maneira. E vem tentando contra o caráter e o nome desses jovens. E muda o nome de Daniel, que significa Deus é meu juiz, foi mudado para o nome Beltesazar, que significa o príncipe de Bel, ou seja, no território dele tem que chamar o nome dos demônios deles, né? No território deles, eles têm que ser chamados pelo nome dos demônios deles. É isso que o diabo tenta. Ele quer quebrar a nossa identidade. Ele quer quebrar o nosso caráter, ele quer que sejam chamados pelo nome dos demônios deles, porque eles querem ser invocados. Eles sabem que para eles se manifestar nesta terra, eles precisam ser invocados. E eles querem ser invocados, até pelo nome dos homens de Deus, por isso ele coloca um apelido. Mas você não tem um apelido no reino de Deus, você recebeu um novo nome, e o seu nome invoca a Deus. Quando chama o seu nome no mundo do Espírito, está chamando um homem ou uma mulher de Deus e Deus está sendo invocado. Então o inimigo usa essa estratégia de colocar simplesmente o nome dos seus deuses para ser invocado. Então agora não é mais para invocar a Deus, é para invocar os demônios dele. Essa é a ideia, irmão. Essa é a compreensão que você tem que ter. Tudo astucioso, tudo aqui é sagaz, tudo aqui é maligno, é demoníaco, é sujo. É sujo. Então agora tem que chamar o homem de Deus, colocar o nome de um demônio, de um ídolo deles. Ou seja, aquele território chamado Daniel. Santo, para ser invocado a presença do Senhor, agora o inimigo diz não. Tem que invocar a presença dos meus demônios, dos meus ídolos.
Mas Deus está abrindo a nossa visão nessa geração. Não aceite apelidos que o mundo coloca na sua vida. Jovem, seu coleguinha na escola colocou um apelido em você. Não é só bullying, não. Tem algo mais por trás. Não. Esse não é o nome que eu devo ser chamado. Eu tenho um nome. Deus nos chama pelo nosso nome. Nós recebemos um novo nome. Nome é algo muito significativo na Bíblia. Nome fala muito no mundo do Espírito. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 46, irmão, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Bel está abatido, Nebo se curvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. E as cargas dos vossos fardos são canseira para as feras já cansadas. Nada era por acaso, nada era uma coincidência, tudo era uma ação maligna por trás. Amém? O nome de Ananias, que significa Jeová é amável, o favorito de Jeová, foi mudado para Sadraque. A palavra Sadraque significa iluminados pelo o Deus Sol. Iluminado pelo Deus Sol. Ele muda o nome. O nome de Misael, que significa quem pode ser como Deus. Mas o seu nome foi mudado para Sadraque, que significa quem pode ser como a deusa Xaxa. O nome é quem pode ser como Deus. Agora vamos mudar. Quem pode ser como a deusa Xaxa. É assim que você deve ser chamado. É assim que você deve ser chamado. É isso que o diabo coloca. Não, Satanás. Não é assim que nós devemos ser chamados e nunca seremos chamados assim. Nós temos um nome, nós temos uma identidade. Podemos até estar no seu território, porque o mundo jaz no maligno, mas nós não pertencemos a esse território. Nós não pertencemos ao seu território. Ele não tem essa autoridade de botar nome em nós, porque nós não pertencemos a ele. Esses nomes nunca foram aceitos de bom agrado. Eles nunca tomaram posse desse nome. Nunca. O nome Azarias, que significa Jeová é minha ajuda, foi mudado para Abidnego, que significa servo fiel dos deuses do fogo negro. Está repreendido, Satanás, com toda a sua astúcia, com todas as suas artimanhas. Está repreendido. Deus tem o seu povo fiel e que você não vai mudar. Ainda que você tente mudar o nome, você não muda o caráter. Você não muda o caráter. Eu creio que Deus está levantando uma geração para se mover neste mundo. Esse mundo está carente do mover de Deus. A resposta para esse caos não é a saúde, os ministros da saúde que vão trazer, não. Porque quando parar esse, vai se levantar outro e outro e outro. A resposta, quem vai trazer é Deus através do seu povo, através dos seus ungidos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Querido, Daniel não aceitou essas tentações. Daniel não se curvou diante do inimigo, do que o inimigo estava trazendo para eles. Não. Tem a parte do inimigo, a tentação, o direito dele, ele vai sempre tentar. Mas se ele vai conseguir ou não, depende de você. Depende da sua postura diante da tentação dele. Daniel não aceitou. A Bíblia diz que Daniel travou uma batalha para se opor à tentação do diabo. Com ousadia ele fez isso. Daniel não fez intriga. Ele sabia que não era por meio do natural da carne dele, mas foi franco e ousado ao dizer que ele não concordaria, a não aceitar de bom agrado, não entrar em concordância com eles, se opor à vontade deles para ele, porque ele já entrou ali com a vontade de Deus no coração dele e seus amigos também. Então, quando a gente olha Daniel capítulo 1, versículo 8 ao versículo 3, nós vemos isso. Olha o que a palavra do Senhor diz, irmão. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 9. Ora,
Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Versículo 10. E disse ao chefe dos eunucos, a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque verias ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da mesma idade. Assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Versículo 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos dê legume a comer e água a beber. Versículo 13. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que come da porção das iguarias do rei. E conforme veres, procedeste para com os teus servos. Aleluia. Deus, irmão, ele simplesmente dá graça a Daniel e seus amigos diante do despenseiro do chefe dos eunucos, como também Deus honra a luta de Daniel. Deus, ele honra a decisão, a luta de Daniel ali. No versículo 15 diz a palavra do Senhor: e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Querido, nós não iremos crescer, nós não iremos ser melhor comendo as iguarias do diabo, não. É simplesmente nos alimentando de Deus, e isso é por uma decisão. E a primeira decisão que nós devemos tomar, depois de ter aceitado a Jesus, é não aceitar aquilo que vem, por mais prazeroso que seja, das mãos do diabo, pelos seus servos, porque por trás estão ações deles para tentar agir contra a nossa vida. Daniel, ele luta, Deus dá graça e Deus honra a luta de Daniel. E ele obtém vitória. Diga aleluia, aleluia. Daniel, irmão, e seus amigos se tornaram vencedores entre todos os israelitas que foram derrotados. Eles começam a se destacar no mundo do Espírito. Eles agora, irmão, se destacam entre eles como os vencedores. Porque vencedor, irmão, não é aquele que vence neste mundo. É aqueles que vencem as tentações de Satanás. É aqueles que em meio às provas permanecem em pé na presença de Deus. Esses são os vencedores, porque a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra coisas visíveis. A nossa guerra, a nossa luta é contra um reino invisível, um reino maligno, que não se pode ver com os olhos físicos, que não se pode tocar com a mão, mas ele existe, ele é real. Mas mais real do que ele é o reino de Deus, com seus anjos e com seu Cristo poderoso a nosso favor. Por isso a vitória é certa. Por mais difícil que você veja, por mais luta que você esteja passando, eu digo para você que por causa do Senhor a vitória é certa. A vitória é certa. Mais certa e real do que o que seus olhos veem nesses dias, do que os seus ouvidos ouvem nesses dias. Aleluia. Aleluia. Porém, irmãos, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Senhor, toca o teu povo, Senhor. Toca a tua igreja, Senhor. Desperta, Senhor. Que haja um despertar espiritual nesses dias, Pai. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Daniel e seus amigos se tornaram vencedores entre os israelitas derrotados. Porém, irmãos, a vitória deles foi a vitória de Deus. Por causa desta vitória, Deus pôde gabar-se e dizer a Satanás que no meio da Babilônia, no território dele, Deus
ainda tinha homens fiéis a ele, jovens vencedores. Esses 4 jovens que foram vitoriosos sobre as ações de Satanás. Aleluia. Não era somente a vitória de Daniel e seus amigos, era a vitória de Deus no território do inimigo. Deus diz para o diabo: eu tenho jovens vencedores. Deus começa a se gabar, sabe? Deus começa a se gabar do inimigo. Ele achava que poderia derrotar todos, ter todos derrotados debaixo da ação deles, e Deus provou para ele que não. E aí Deus simplesmente, esses 4 jovens obtêm a vitória sobre as tentações dele. Essa vitória não é somente a vitória de Daniel, é a vitória de Deus, querido, a sua vitória nesta terra. Diante do que o diabo vem contra a sua vida, não é somente a sua vitória, é a vitória de Deus. O diabo quer gabar-se de Deus, derrotando, derrubando você, levando você ao fracasso. Simplesmente isso que ele quer fazer. Mas a sua vitória, quando você diz não ao pecado, não ao diabo, que você diz: eu não sento à mesa do inimigo para comer e compartilhar com ele, porque eu pertenço a outro reino. Eu venho de outra tribo. Eu sirvo a outro Deus, a outro rei. Não é somente a sua vitória que está se estabelecendo sobre o inimigo, não, também é a vitória de Deus. E Deus pode se gabar do inimigo. Eu tenho homens, mulheres, jovens, crianças fiéis a mim. Eles são meus. E com esses você não pode. Deus pode se gabar. Deus pode se gabar. Deus tinha alguns vencedores, aleluia. 4 jovens que foram vitoriosos sobre as ações de Satanás. Sabemos, irmão, que depois da vitória vem as recompensas. Dos versículos 17 ao versículo 20, a palavra do Senhor diz que Deus abençoou a Daniel e seus 3 amigos com conhecimento, discernimento em toda a ciência e sabedoria. E ele especialmente abençoou a Daniel com entendimento em todas as visões e sonhos. Esta bênção, irmão, era a maneira de Deus indicar que concordava com esses 4 jovens. Você vê, irmão, que a vitória, ela não vem na hora que está sendo travada a guerra. A vitória vem depois que nós vencemos a guerra. E a guerra que nós devemos vencer aqui não é uma guerra com Satanás e seus demônios, porque esse Jesus já veio e venceu por nós. A guerra que nós devemos vencer aqui é a guerra de vencermos as tentações que o diabo usa neste mundo. E quando nós vencemos as tentações, nós passamos para o outro lado. E aí nós somos recompensados pelo Senhor. Esses 4 jovens foram recompensados pelo Senhor. Glória a Deus. Com conhecimento, discernimento em toda a ciência e sabedoria. E Deus especialmente abençoou a Daniel com entendimento em todas as visões e sonhos. E essa era uma maneira que Deus estava comunicando para eles, indicando para eles que Deus estava concordando com as decisões deles, concordando com o posicionamento deles. Deus sempre, irmão, vai concordar, Ele vai simplesmente aprovar com a bênção. A bênção é aquilo que está mostrando a aprovação de Deus na nossa vida. Quando a bênção está faltando é porque nós não estamos aprovados diante dos olhos de Satanás nesse mundo. Mas quando nós vencemos a tentação, Deus logo nos dá simplesmente a aprovação através da bênção. A bênção chega. Porque a bênção, irmão, ela não é para ser pedida, ela não vem por nós pedirmos, a bênção vem por nós obedecermos. A Bíblia diz que ela vem sobre a nossa obediência, ela é condicional à nossa obediência. E obedecer a Deus é desobedecer a Satanás e a vontade desse mundo. Andar na presença de Deus é andar na contramão do mundo. Se o mundo vai para um lado, Deus está indo para o outro. Nós precisamos seguir para o outro lado. Eu quero que você entenda isso. E aí eles são recompensados, aleluia. Eles são abençoados, recebem a manifestação da bênção de Deus para poder se conduzir dentro daquele território de maneira gloriosa, aleluia.
E isso nada mais era essa bênção que Deus estava indicando, que estava concordando com eles. Ou seja, o que eles estavam ligando na terra, Deus estava ligando nos céus. Eles estavam ligando os céus na terra e Deus ligando a terra no céu. Havia uma conexão ali. É isso que Deus está dizendo, que está tendo a conexão. Os céus estão descendo porque primeiro a terra está subindo. As atitudes desses homens, o posicionamento desses 4 jovens chega diante do Senhor e o Senhor manda a provisão, manda simplesmente o falar por meio da bênção dele, aprovando, concordando, ligando com esses 4 jovens. Deus quer fazer isso na minha e na sua vida. Tem algo para vir nesses dias sobre a vida da igreja. Tem algo para acontecer nesses dias na terra através da igreja, através das nossas vidas. Mas que para descer o que é de Deus, precisa subir aquilo que é para Ele. Nossas vidas, a Bíblia diz, se nós ligar na terra, Deus liga nos céus. O céu segue o curso da terra. Para acontecer algo aqui, primeiro tem que acontecer lá. Temos que emitir no reino do Espírito nosso posicionamento. E Deus vai enviar concordância, Deus vai enviar a bênção dizendo, eu estou concordando, eu estou com vocês, eu sou por vocês. Aleluia. Ó Senhor, nesses dias, Senhor, abre nossa visão espiritual, Deus. Não nos deixe a nossa visão espiritual fechar. Não nos deixe perder a visão espiritual. Abre a visão do nosso espírito, Senhor. E possamos enxergar onde os homens naturais não podem ver, mas precisam ser vistos. Nós não podemos ser conduzidos sem a visão. Precisamos ter a visão do Espírito, a visão espiritual para seguirmos, Senhor, na direção do Senhor. Abre nossa visão, como esses 4 jovens que estavam com sua visão espiritual, tanto diante da ação do inimigo, como diante da vontade do Senhor. E trouxeram a sua manifestação. Abre, Senhor, também a nossa nesses dias. Precisamos da visão. Precisamos mais do que nunca, Senhor, ser uma igreja visionária. Sermos jovens, homens, mulheres visionários. Nós não podemos trabalhar para o Senhor somente com a visão natural, a visão que o diabo está colocando diante dos nossos olhos. Não, precisamos da visão espiritual, que ele tenta roubar de nós, que ele tenta nos impedir de ver nesse reino. Que é o reino da revelação, é o reino que revela o oculto e escondido. Ó Deus, traz essa visão em nós, Senhor. Ó Senhor, fala conosco, Deus, fala conosco, fala com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus também, irmãos, abençoou Daniel com longevidade, de forma que viveu através do cativeiro 70 anos e viu a libertação e o retorno dos cativos no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, depois da queda da Babilônia. Lá no versículo 21 do capítulo 1, o Senhor fala sobre isso. Capítulo 6 de Daniel, versículo 28. Capítulo 5, do versículo 30 ao 31, se quiser anotar, para depois você ler aí na sua casa. Em Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 5, você encontra simplesmente essa bênção na vida do profeta Daniel, a bênção da longevidade. O diabo está simplesmente com um decreto de morte sobre a terra, mas Deus tem a bênção da longevidade. Essa bênção vem por eu obedecer. Essa bênção vem por eu me posicionar diante do diabo. E vencer o diabo é vencer a tentação dele, porque derrotado ele já vem. Derrotado, ele já vem à sua frente. Você não tem que vencer o diabo. Eu não tenho que vencer o diabo. A Bíblia diz que ele está debaixo dos meus pés. Eu tenho que vencer o mundo. Eu tenho que vencer a tentação do mundo. Eu tenho que vencer simplesmente o que ele usa lá fora. Então essa bênção não vem porque eu vou pedir para ela vir. Essa bênção vem quando eu obedeço. Quando eu obedeço. Quando eu me posiciono. Quando eu vou na direção de Deus. Amém, queridos? A morte, ela não pode lhe tocar. Então o antídoto para não sermos contaminados e morrermos com esse vírus é simplesmente, irmão, obedecer a Deus e a sua palavra. É a obediência a Deus e a sua palavra é o nosso antídoto.
é a nossa vacina. Na verdade, o povo de Deus já tem a vacina de Deus. A vacina que eles estão estudando não é para nós, é para o mundo. Aqueles que não têm Deus, eles precisam, mas nós já temos. Porque a Bíblia diz, aqueles que habitam a sombra do Onipotente descansará em paz. Então, se nós estamos habitando na sombra do Onipotente, nós podemos descansar em paz. Por quê? Porque o inimigo não pode entrar embaixo dessa sombra. Ele não pode entrar nesse lugar. Esse lugar só nós podemos entrar. É um lugar que Deus preparou para nós. E o inimigo não pode chegar lá. Ele não pode alcançar-nos nesse lugar. Não é a nossa casa que vai nos guardar desse vírus. Não é o isolamento social. Vamos fazer sim por obediência às nossas autoridades governamentais. Sim, nós não estamos fazendo certo. Mas nós não podemos achar que isso é a nossa proteção. Não. O diabo não leva a gente para essa visão natural. Não se permita o diabo lhe enganar. Não, Satanás. Não é a minha casa, dentro da minha casa que eu estou protegido. É a sombra do Onipotente. E Deus está nos dando a oportunidade nesses dias de todos nós entrarmos debaixo da sombra dele. Amém? Esse é o nosso antídoto. Aí é onde essa bênção da longevidade, ela vem sobre nós. E não tem vírus que possa nos atingir. Nós somos inatingíveis na presença do Senhor. Você é inatingível debaixo dessa presença, na presença do Senhor. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí. Você pode glorificar o nome santo do Senhor. Eu creio que Deus está falando com você. Ao mesmo tempo também Deus está lhe ensinando. Ele está ministrando também na sua vida. Você vai sair nesse domingo, irmão, com a voz de Deus, ministrado por Deus, com a unção de Deus sobre você. Eu creio que essas palavras estão ungidas para lhe ungir. Esses estudos estão ungidos para lhe ungir. E essa unção vai impregnar dentro do seu lar. Em nome de Jesus. Também, queridos, de Deus, Daniel recebeu sabedoria, discernimento, entendimento, longevidade. Com ele e seus amigos, vemos a história da vitória de Deus continuando na terra por meio dos seus jovens vencedores. Oh, aleluia! Por meio deles, por meio de Daniel, por meio de seus 3 amigos, nós vemos a história da vitória de Deus continuando na terra. O diabo queria parar o agir de Deus. E o agir de Deus é um agir vitorioso. Ele queria parar com a vitória de Deus na terra. Porque a vitória de Deus é a derrota dele. Mas por meio de Daniel e seus amigos, nós vemos a história da vitória de Deus continuando na terra. Por meio desses 4 jovens vencedores, irmãos. Olha o seu papel, o meu papel, a nossa importância neste mundo. Por meio de nós, Deus continuará com a vitória dele na terra. Outras gerações vão ver a história da vitória de Deus. Hoje nós estamos estudando a vitória da história de Deus por meio desses 4 jovens. Estamos aprendendo a história da vitória de Deus no passado. Desses 4 jovens começa a trazer a história de um Deus poderoso e vencedor para nós. Nós estamos estudando a vitória de Deus nessa terra, através da vida desses 4 jovens. Outra geração, se Jesus não voltar até lá, vai estudar a vitória de Deus nessa terra através da nossa vida, das nossas vidas, através de nós. Você foi chamado por Deus também com esse propósito, fazer história. Deus quer fazer uma história poderosa através da sua vida, para que outros comecem a tomar conhecimento disso. Isso eterniza a pessoa. Daniel e seus 3 amigos eternizaram, entraram na eternidade. Eles não estão mais há muitos anos e anos e anos. Eles não moram mais nessa terra, eles não vivem mais nessa terra. Mas nós estamos ouvindo falar desses 4 jovens. Nós estamos ouvindo falar da vitória de Deus na terra através desses 4 jovens.
Você pode entender isso, irmão. Você pode receber essa visão que Deus te chamou para simplesmente, através da sua vida, fazer uma história de vencedor, uma história de vitória dele aqui nessa terra. Eu falei que a vitória de Daniel também foi a vitória de Deus e dos seus amigos. Em nome de Jesus. Você entende isso? Espero que hoje também haja grupos, irmãos, irmãs, que deseje, que tenha, querido, motivo para que Deus possa se gabar de Satanás. Eu sei que Deus tem. Deus tem. Eu sei que um deles é você que está me ouvindo agora. É nesse lugar que nós nos colocamos por fé. O lugar dos vencedores. O lugar, as pessoas que Deus vai usar para se gabar de Satanás e manter a vitória dele nessa terra. Amém? Eu quero ficar por aqui hoje. No próximo domingo nós vamos dar continuidade a esse estudo falando sobre o sonho de Nabucodonosor teve de uma grande estátua humana. E Deus tem muito a nos ensinar através desse sonho e da interpretação que Deus dá a Daniel nesse sonho. Mas hoje eu vou ficar por aqui. Mas antes eu quero orar por você. Não somente orar por você, eu quero orar com você. Eu peço que você feche seus olhos aí agora, por favor, em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu sou grato a Ti, Senhor. Eu sou grato pelos irmãos, as irmãs que Tu me deste para caminhar comigo nessa terra. Eu sei que, Senhor, que eles foram escolhidos. Cada um deles é a Tua escolha. Tu apontaste o Teu dedo e aonde Tu aponta o dedo, Tu não erra. O Teu dedo não erra. E eles foram escolhidos. Eles são eleitos do Senhor. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida deles, pela vida delas. E essa palavra que o Senhor tem trazido a nós, é por causa deles que o Senhor tem trazido essa palavra. É porque o Senhor, Pai, ainda não fez aquilo que Tu deseja fazer em nós e através de nós. Tu só começou. Ó Deus, abre o nosso entendimento. Levanta, Senhor, aqueles que precisam se levantar. Firma, Senhor, os passos daqueles que precisam se firmar e nos leva na Tua direção. Peço a Ti que o Senhor abra o entendimento daqueles que estão ouvindo esse áudio, essa humilde pregação. Eu sei, Senhor, que eu não sou um grande pregador e nunca pedi para ser, mas o que eu quero nos meus lábios não são grandes mensagens. Eu quero nos meus lábios e no meu coração a Tua verdade. É isso que eu busco. Não ser um grande pregador, mas simplesmente o pouco que eu puder falar, eu falo a Tua verdade, a Tua palavra. Eu não quero agradar a ninguém. Eu quero, juntamente com a Tua igreja, agradar o Senhor. Jesus, nós Te amamos, ao ponto de querer de volta, ao ponto de desejar o nosso encontro, ao ponto de querer sair deste mundo para encontrarmos com o Senhor, porque não é neste mundo que nós vamos nos encontrar contigo, é quando nós sairmos daqui. Então, Senhor, nos prepara a Tua igreja, que essa palavra sirva, Senhor, de reflexão, que essa palavra sirva de alimento espiritual para a Tua igreja nesse domingo. Eu Te agradeço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos.